Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo aqui a outra parte do nosso treinamento gratuito chamado Como Aprender Inglês Saindo do Zero até a Fluência. O nosso vídeo 4 aqui eu vou estar falando sobre o ponto de partida, que é onde você vai começar a estudar, você vai começar a aplicar a todas as dicas que você aprendeu no decorrer desses vídeos, você vai começar a aplicá-las em seus estudos, tá ok? Então, esse vídeo é o ponto de partida onde eu vou mostrar para você aonde você tem que começar, onde você vai encontrar os materiais, como você vai se organizar em toda essa estrutura de ensino, de aprendizado, para você se dar bem, para você conseguir o seu resultado, tá certo? Portanto, no nosso vídeo aqui, ponto de partida, eu vou estar relembrando você aqui de alguns pontos que nós já aprendemos anteriormente, né? Então, você já assistiu aí o vídeo 1, né, que é a estratégia de estudo, onde eu te mostrei as dicas e macetes aí que você tem que aplicar mesmo antes de começar o estudo da língua inglesa, tá? Depois aqui eu também falei sobre o método que funciona. Eu expliquei para você toda a parte do processo de línguas que você tem que saber, que você tem que aplicar, o estudo do texto. Passei para você bem detalhadamente aí a respeito dessa questão do método. E também eu passei para você uma aula prática, te ensinando a como de fato você tem que estudar inglês, a forma como que você tem que assimilar o conteúdo entre a escrita e a tradução. Então, se você por acaso caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, tá? Não assistiu esses vídeos anteriores, então eu recomendo que você assista desde o primeiro vídeo para você entender todo o processo. Tá? Então, se você está no YouTube, é claro, os links desses vídeos estão aqui abaixo, mas se você está no site do semanadoinglesfluente.com, os vídeos vão estar aqui do lado ou aqui em cima, alguma parte aqui dessa página, esses vídeos vão estar disponíveis para você assisti-los, tá certo? Então, se você não assistiu, assista esse vídeo, é muito importante. Então, hoje eu vou estar falando aqui do ponto de partida, tá? Da sua trajetória, aonde você vai ter que começar, como que você vai ter que começar, como que você vai dar prosseguimento ao seu estudo, tá? Seja se você for aprender inglês aí gratuitamente através da internet, através do nosso material, ou você, se for o caso de você for se inscrever no nosso grupo fechado de estudo também para estudar inglês através do nosso curso fechado, também independente se você for estudar grátis ou não no nosso curso, tá? Eu vou te mostrar o passo a passo para você dar prosseguimento em seus estudos, tá certo? Então, aonde eu encontro os textos para eu estudar, já? Se eu gostei das dicas, eu quero estudar de graça, por exemplo, na internet. Então, ó, eu e a minha equipe, claro, preparamos aí para você no site aulasdeinglesgrátis.net, tá? É o único site do Brasil, tá, brasileiro, que você vai encontrar aí uma gama de materiais, de conteúdos disponíveis na internet gratuitamente, tá? Lá tem textos, tem frases, conversações. Então, este é o site aulasdeinglesgrátis.net. Então, os textos para você estudar inglês, para você começar a sua jornada no inglês, você vai encontrar nesse nosso site chamado aulasdeinglesgrátis.net, ou como é chamado aqui de AIG, tá? Então, aqui, você, para encontrar esses textos, é bem simples, tá? Você vai clicar aqui no menu, você vai ver lá que tem textos, tem parte de gramática, tem lista de palavras, então é bem interessante mesmo, tá? Esse site. E aqui também você encontra os textos, ó. Tem 100 textos em inglês, 100 textos em inglês para iniciantes, 200 textos, 110 textos avançados, e todos eles possuem áudio, tá? Então é bem interessante, ó. Note que esse aqui é o modelo do texto existente lá, tá? Então, o texto está lá, tem a tradução, tem o áudio para você acompanhar, para você estudar, muito bacana mesmo, tá? E nós disponibilizando isso de graça para você estudar através da internet. Então basta acessar o site aulasdeinglesgrátis.net e conferir lá, tá certo? E outra coisa interessante é o nosso aplicativo. Nós também temos aplicativos grátis de textos, tá? Na internet. Basta você acessar o Google Play do seu Android e pesquisar textos em inglês grátis, que você vai encontrar esse aplicativo TIG que nós desenvolvemos. Inclusive já está batendo aí a marca de 100 mil downloads, tá bem?
Também nós temos o outro, que é o Textos em Inglês Free, tá? Que já está aí com quase 50 mil downloads também, muito legal. Então, a gente preparou esse texto, esses materiais para você estudar no nosso site gratuitamente, tá certo? Então, agora que você sabe e conhece as dicas, basta você aplicar que com certeza você vai obter o seu resultado, tá? Mas, ó, você precisa saber uma coisa muito importante e muito interessante, tá certo? No inglês, assim como qualquer outros fatores, tá, que ocorrem na nossa vida, independente da situação, seja um objeto, um funcionamento, um computador, tudo, tá, faz parte de um sistema. O nosso corpo, o nosso organismo, tudo faz parte de um sistema. E cada parte depende uma da outra. Cada ligação, cada função depende uma da outra para funcionar, tá? Assim mesmo é o inglês, tá? Eu coloquei essa foto aqui desse carro, tá? Com um carro aparentemente com problema aqui, né? Ó, vamos supor que o motor estragou, tal, fundiu o motor, alguma coisa, etc. Então, você vai tentar arrumar esse problema, tá? Fazendo em comparação como o inglês. Você quer falar inglês fluentemente, seja para cantar, seja para trabalhar, seja para viajar, seja para assistir filme, independente, você tem um objetivo para falar inglês, correto? E nessa ocasião aqui, né, você, por exemplo, claro, você quer aprender inglês, tá? É a vontade do aluno. Você quer falar inglês, você quer aprender inglês, beleza. Mas você tem que entender que tudo depende de um processo e que cada situação, tá, ela é resolvida por parte. Por exemplo, esse carro, vamos supor que esse carro estragou a junta do cabeçote, que é uma peça lá que fica lá dentro do motor, né, que não deixa filtrar a água no óleo, no funcionamento do motor, tá? E vamos supor que aquela peça lá estragou desse carro, tá certo? E você tem que arrumar. Mas uma vez que você estragou, por exemplo, a junta do cabeçote, você danificou uma válvula, a água entrou por dentro do motor, aí estragou a parte interna do motor, onde as válvulas funcionam, e você acabou complicando o seu carro, e você tem que arrumar esse problema, você tem que consertar o carro. E como que você vai fazer isso? Você tem que resolver um problema de cada vez. Você vai tirar peça por peça, arrumar, colocar uma junta, vedar, tampar, colocar óleo. Você não consegue resolver o problema de uma só vez. Você não consegue, por exemplo, automaticamente, um passe de mágica, como uma varinha, por exemplo, e arrumar o carro. Não, o mecânico vai resolver um problema de cada vez. Primeiro ele vai lá na retífica, né, fazer o reparo do motor ali, para ver se está tudo certo. Aí ele vem com a junta, tá? Aí ele vem, coloca a outra tampa, aí ele coloca o óleo, coloca a água, faz o funcionamento. Aí ele vai dar andamento, tá certo? Então, tudo depende de um processo. Assim mesmo como tudo depende de um processo, no inglês não é diferente, tá? Você não consegue resolver o problema de não conseguir falar inglês fluentemente resolvendo numa só vez, tá? Numa só hora. Existe um processo que você tem que seguir para você conseguir resolver o problema, tá? Porque quando você divide o seu problema que você tem para fazer, você foca em áreas específicas e você consegue resolver o problema como um todo, resolvendo um problema parte a parte. Tá? Isso é fundamental e é assim que funciona o inglês. Primeiramente, você tem que resolver problemas, tá? Então, o primeiro problema que você tem que resolver aqui, por exemplo, neste caso, primeiro, resolver a habilidade da pronúncia. Você tem que conhecer, você tem que ter habilidade da pronúncia em pronunciar as palavras rapidamente, palavras complexas. Você tem que ter essa habilidade para falar. Depois você tem que resolver a habilidade da compreensão. Depois que você conseguiu falar, você tem que entender. Você tem que melhorar a sua habilidade da compreensão. E por fim, a gente tem que organizar os vocábulos para a sua realidade, tá? Você tem que transformar tudo aquilo que você aprendeu para algo real que você usa na sua vida. Se você fala português fluentemente, é porque desde quando você nasceu, você viu partes de situações de exercícios,
tá? Exercícios que você conseguiu juntar tudo isso aí e transformar num conhecimento que hoje é o conhecimento que você tem a habilidade de se comunicar, tá? De todos os vocábulos que você utilizou, você aprendeu numa determinada fase da sua vida. Você massificou muito aquilo, tá? Quantas e quantas vezes você não ouviu essa expressão que eu estou dizendo agora? Essa expressão que eu estou dizendo agora? Essa expressão que eu estou dizendo agora? Seja a sua mãe te dando uma bronca na sua casa. Ei, quantas vezes eu não falei para você esse negócio que não era para você fazer que eu estou falando agora? Então você... Agora, estou falando agora, você já ouviu muitas e muitas vezes, tá? Então você trouxe algo para a sua realidade. E durante anos você veio utilizando isso e você conseguiu massificar isso, tá? Por quê? Porque foi algo real, algo que você passou, experiências que você vivenciou, tá? E esse terceiro passo é a chave fundamental para você falar inglês rápido, falar inglês correto e de uma maneira rápida, tá? Porque, é claro, seja você com 30 anos, 20 anos, 15 anos, 80 anos, 75 anos, não importa a idade. Você passou e vivenciou experiências na sua vida anteriormente que te deu essa habilidade da fala. E a gente consegue estruturar isso aqui na metodologia, tá? Da seguinte maneira. Criando algo da sua realidade, algo que você conheça, tá? Então, tenha em mente, resolver um problema de cada vez. Não é que você vai pegar e começar a estudar o texto, por exemplo, que você já vai sair falando inglês fluentemente. Não, você tem que resolver um problema de cada vez. Primeiro, a habilidade da pronúncia, a habilidade da compreensão, tá? E organizar os vocábulos para a sua realidade. E é justamente isso que eu ensino no nosso grupo fechado de estudo, tá? Então, coisas que você vai aprender no grupo fechado de estudo. Você vai aprender inglês através de modalidade de textos. Nós sabemos que devemos aprender inglês através de textos, mas você vai aprender sobre a modalidade dos textos, com textos diferentes, tá? Com situações que vão te levar a fala mais rápida, você vai obter o seu resultado bem mais rápido, tá? Então é coisa que você precisa saber aí. O texto curto, ele vai te dar a habilidade da pronúncia, a habilidade de você conseguir destravar a sua língua para pronunciar expressões difíceis, tá? O texto curto vai te dar essa liberdade, essa habilidade para você se comunicar, tá? O texto longo, por sua vez, ele vai te dar a habilidade da compreensão. Texto longo aqui seria um discurso, por exemplo, que você vai ouvir. Um diálogo, uma entrevista, uma palestra, né? Muito utilizado, uma palestra. E a prática itself aqui é um texto que você tem que desenvolver, você tem que criar esse texto, tá? E o nosso grupo dá total suporte à prática itself, tá? Eu vou mostrar mais adiante aqui para você entender, tá? Então, o processo da fluência é como uma engrenagem. Todos os passos dependem um do outro para funcionar, tá? O texto curto é essa engrenagem aqui, o texto longo e o texto da prática itself, que é um texto seu. Itself é um texto particular, tá? É um texto único ali que você vai ter que desenvolver, tá? Então, o texto curto, ele gira, você vai aprendendo, tá? Que ele gira também ali o texto longo e também a prática itself. E cada processo desse que você passa, você vai aumentando o seu conhecimento, tá? Então, o processo da fluência é como uma engrenagem, depende do outro, tá certo? Então, no texto curto, por exemplo, vão te dar aí a habilidade da pronúncia, a habilidade de se comunicar, de ler, é do ato de você ler, saber ler fluentemente algumas questões, tá? Eu tenho aqui um exemplo de um texto, por exemplo, do nosso grupo fechado, chamado aqui A Meal for Lunch, né? E note que a habilidade da pronúncia você tem que ter para se comunicar. Se você não consegue ler de uma maneira fluente um texto que você está vendo, como que você vai conseguir ser fluente, falar inglês fluentemente em algo que você não vê? É impossível, é difícil, tá? Olha só, Gregory doesn't know what to cook for lunch for him and his two kids. He doesn't really like to cook, but on the other hand, he's getting short of money. So he's thinking it's better to eat at home than to order something. When his youngest son asks him for McDonald's, he thinks maybe that's a good idea. After all, note que nesse texto que eu pronunciei para vocês aqui, ó, que é um texto do nosso grupo fechado,
tem vários textos lá, você tem um passo a passo a seguir, né? E note que eu pronunciei o texto aqui seguindo a lógica por detrás do estudo do texto curto, que é você narrar de uma maneira que você soe como os americanos, que você não soe de uma maneira geral, tá? De uma maneira comum. Olha só. Gregory doesn't know what to cook for lunch for him and his 2 kids. He doesn't really like to cook, but on the other hand, he's getting short on money. So he's thinking it is better to eat at home than to order something. Esse é o inglês, tá certo, pronunciei da maneira certa, mas não é o usual. E o texto curto, quando você estuda ele, ele te dá essa habilidade de você se comunicar, né, respeitando a ligação, entonação e a velocidade que eu vou mostrar para você agora. Olha, agora eu vou ler do jeito certo que você tem que ler. Ó. Gregory doesn't know what to cook for lunch for him and his 2 kids. He doesn't like to cook, but on the other hand, he's getting short on money. E não short on money. Ninguém fala assim pausadamente. Você fala com ligação, você dá conexão nessas palavras, tá? Então, ó, Gregory doesn't know what to cook for lunch for him and his 2 kids. He doesn't, e não doesn't he. He doesn't like to cook. But on the other hand, não but on the other hand, mas sim but on the other hand. He's getting short on money, e não short on money. So he's thinking it is better, não it is better to, né, it's better, tá? To eat at home. To eat at home. E não to eat at home, tá? Então, o texto curto, pelo menos do nosso grupo fechado, vai te dar aí essa habilidade que você precisa. Você tem que saber pronunciar corretamente. Se você não conseguir, você não vai chegar no seu resultado, tá? Então, o texto curto vai te dar aí o som do TH é fundamental. Você vai aprender a pronunciar o TH da forma correta, o R com qualidade, tá? Isso aí é um diferencial enorme no seu inglês, tá certo? Caso você não entendeu, eu vou te mostrar agora. Olha só a importância do R e do TH na fluência, tá? Eu vou ler esse texto mais uma vez em uma parte que fala aqui, ó. After all, né? They have some happy meals for children, which are cheaper. After all, they have some happy meals for children, which are cheaper. Você notou alguma coisa de diferença? Sim. Ó, o TH, eu usei o they, eu usei isso aqui, ó. Eu usei o they, que significa eles. E geralmente as pessoas falam they, ou que o TH tem som, parece o som do D, mas não é, é they, tá? Então, after all, they have some happy meals for children. Olha lá, ó, children, a palavra children, ó. Children significa crianças. Ah, Jackson, mas o R não é a mesma coisa? Não, olha lá, ó. Children e children é diferente, tá? Então, tudo no inglês depende do R, depende do TH, então você tem que saber se comunicar, senão você nunca vai conseguir aprender do jeito certo, tá? E o nosso grupo fechado foca justamente nisso, para te dar essa habilidade no TH, no R, e claro, você vai aprendendo gradativamente, tá? Outra coisa fundamental, ligação das palavras. Quem detém a ligação das palavras já conhece aí inglês, tá? Em 30%, já detém 30% da fluência. Por que eu falo isso? Porque tudo que você for falar, você for entender, você vai melhorar a sua compreensão, tá? Se eu falasse para você separadamente, he's getting short on money, você entenderia. Você entendeu. Ou, porque você está começando, você não entendeu, mas você conseguiu entender. Agora, se eu disser short on, você imagina que o short on, já é diferente de short on. Short on, short on. E no inglês, estudado em inglês americano, a gente aprende muito isso, tá? Eles usam muito a ligação das palavras, ou linked sounds.
tá? Linking sounds ou linked sounds, que é o termo utilizado para essa ciência que estuda essa ligação, tá? Então você acaba aprendendo aí, tá? Então se você conhecer a ligação das palavras, você já detém 30% da fluência. Isso é fato, tá? E é exatamente isso que eu pego no pé dos meus alunos mesmo. Eu falo para eles, ó, ligação da palavra é fundamental. E eles estão treinando muito, estão aprendendo muito por conta disso, tá? Olha só a ligação das palavras. O exemplo, ó. What, ok? To. What to cook, por exemplo, o que cozinhar, né? Beleza. What to cook. A pronúncia de what é what, to e cook, tá? Alright? Então, what to cook. What to cook, tá? Mas na ligação das palavras, é um termo que eu utilizo, que eu ensino aos meus alunos lá no curso, que eu falo, ó, quando tiver dois T's, quando uma palavra terminou com um T e a outra começou com outro T, você vai excluir, remover um T e utilizar apenas um, tá? Então, você vai falar what to cook e não what to cook. Então, só de você ter esse conhecimento, você já vai ter aí o seu conhecimento, a sua compreensão aumentada e a sua pronúncia melhorada. Por quê? Porque você vai se comunicar mais com os nativos e quando os nativos utilizarem esses termos, você também vai entender mais, tá? Porque você já massificou esse conhecimento. Então, a ligação das palavras é fundamental para você aprender. Ligação das palavras. Outra coisa, sempre quando uma palavra, na maioria das vezes, para o inglês americano, quando tiver dois T's utilizando lá dentro dessa palavra, esses dois T's terão um som de R, tá? Que é o caso aqui, deixa eu pegar uma palavra, se eu não me engano, eu tinha visto aqui, o próprio getting, né? Vou colocar bem aqui embaixo. Getting, que significa aí conseguindo, né? Que ele está ficando, alguma consequência nesse ato, tá? Então, getting. Então, como eu já sei que esses dois T's vai ter o som de R, na minha leitura, na pronúncia, eu vou dizer getting e não getting. Sempre o G no final da frase você não pronuncia. Então, você não vai falar getting, tá? E sim getting, getting, tá? Então, com esse conhecimento, você já vai eliminar várias barreiras no seu aprendizado. Então, ligação das palavras é fundamental. Outra coisa, velocidade. Naturalidade, você também aprende, tá? Porque a velocidade vai te dar o tempo certo, a pausa que você tem que respeitar para você pronunciar uma expressão. Vai ter frases que você vai falar de maneira mais rápida e outras que você vai falar pausadamente para a pessoa entender e para a pessoa se comunicar, porque aquilo é o padrão, tá? Ninguém fala assim, mesmo que a pessoa esteja falando, tentando ler meio robotizado, tal. Tem pessoas... Então, quando você está estudando inglês, tá? Nesse grupo fechado, na plataforma de estudo, Jackson Roger, por exemplo, você não vai ter esse problema, tá? Porque você vai aprender a velocidade estudando os textos curtos e, claro, nas minhas videoaulas, que eu sempre ensino aos meus alunos, né, eu falo dessa questão, eu explico a velocidade nos vídeos para eles estarem treinando, tá? Então, a velocidade é importante. Por quê? Ó, Gregory doesn't know what to cook for lunch for him and his two kids. He doesn't really like to cook. He doesn't really like to cook. E não, he doesn't really like to cook. Note que a velocidade aí está mais lenta, né? E que eu pronunciei, he doesn't really like to cook. É rápida, então vai ter parte do seu texto que vai ser rápida, no fim da frase vai ser lento, no meio vai ser outra. Então, com isso, você já vai aprender aí e melhorar a sua dicção, fala, compreensão e tudo numa boa, tá? Outra questão é entonação. Entonação basicamente é a melodia. Deixa eu pegar com esse papel aqui. É basicamente a melodia que você vai ter que narrar o seu texto. Você não pode falar o texto robotizado, você tem que ser natural, você tem que falar inglês naturalmente. Então, a entonação ela é fundamental, tá? Ó, Gregory doesn't know what to cook for lunch for him and his two kids. Note, eu não disse Gregory doesn't know what to cook for lunch for him and his two kids. He doesn't really like to cook, but on the other hand, he is getting short on money. Não, eu falei assim, ó. Gregory doesn't know what to cook for lunch for him and his two kids. Gregory doesn't know... Ok? Gregory doesn't know...
Então você tem que ter entonação, senão você não vai soar inglês bem, tá? E claro, quando você aprende os seus cursos também, você aprende os padrões do idioma, tá? Você acaba verificando ali, né, aprendendo a gramática. Você acaba aprendendo o resultado da expressão, da escrita, sem estudar gramática, sem estudar regra, simplesmente com o texto curto. Então, você aprende o padrão da língua, tá? E outra coisa, que é o terceiro texto também do grupo fechado, que é o texto longo. Esse texto longo aqui, basicamente, ele vai te dar a compreensão. É aqui que você vai entender filmes, nativos, música e tudo. Estudando os textos longos, tá? O texto longo pode ser um texto no YouTube que você encontrou, por exemplo, lá, de 1 hora, por exemplo, e que você tentou ouvir lá e não conseguiu entender nada. Então, no texto longo, é claro, tem uma preparação antes para você, né, te induzindo e te introduzindo ali vocabulários de expressões idiomáticas, tal, de phrasal verbs, para você entender esse texto. Porque uma vez que você aprendeu o texto curto, você aprendeu os padrões do idioma. Então, o texto longo vai servir como um campo de treinamento, onde você vai aplicar aquele conhecimento que você teve para a sua realidade. Então, você vai começar no texto longo, já vai identificar, falar, poxa, eu entendi isso, entendi aquilo, caramba, eu entendi isso, poxa, legal, gostei, poxa. Aí você vai começar a entrar no clima, você vai começar a ter a felicidade, o prazer de entender. E o texto longo vai te proporcionar isso, a compreensão. Texto curto vai te dar a habilidade da fala, texto longo, a compreensão. Então, um problema de cada vez, tá? Note que a prática itself, aqui é o terceiro, né? Que é o terceiro processo do texto que nós estudamos, que nós estudaremos no curso fechado, né? Que é aí a prática itself. A prática itself nada mais é do que você elaborar um texto, você criar um texto destinado à sua realidade e respondendo, claro, uma pergunta corriqueira, tá? Que você ouve aí com frequência, tá certo? Então, como é que funciona a nossa prática itself? Na prática itself é a modalidade, no fim de cada módulo do curso, onde você vai aprender a criar frases e expressões utilizando os vocábulos que você já aprendeu nos textos longos e nos textos curtos, tá? Então, por exemplo, você vai responder uma pergunta, como aprender inglês sozinho? Você vai falar, olá pessoal, meu nome é fulano de tal, e hoje eu vou falar como eu aprendi inglês sozinho, utilizando o método tal, e você vai elaborar o seu texto com base naquilo que você já aprendeu. Entendeu? Então, a prática itself é a mágica que vai te dar a fluência, que você vai começar a falar inglês fluentemente assim, tá? Falar, destravar, tá? Então, são esses 3 tipos de texto muito interessantes que você vai identificar em nosso grupo fechado, tá? Então, organizar os vocabulários e as expressões que você aprendeu, você vai aprender na prática itself. Você vai conseguir organizar os vocábulos que você aprendeu. Porque você viu textos inusitados, falando sobre Maria, Joaquina, José, João, tá? Aí você vai ter que organizar isso para a sua realidade, responder questões, assuntos que você tem afinidade, por exemplo, você vai ter que saber falar. Vamos supor que você é um jornalista, melhor, vamos supor que você é uma pessoa que terminou o ensino médio, por exemplo, mas gosta de youtubers, tá? Você fala muito sobre os youtubers, por exemplo, né? Então você tem afinidade naquilo que você tem. Então você tem que converter, basicamente, o seu português, o seu eu português, no eu inglês. Você tem que criar um outro perfil. Esse aqui é você em português, né? Você tem conhecimento sobre política, religião, cultura, escola, geografia, tudo, tá aqui, tá? Mas o seu inglês que você começou a estudar não tem isso ainda, beleza? Não tem nada disso aqui na mente. Isso aqui porque você ficou na escola anos e anos estudando, você sabe, ou se você estudou, o negócio da religião está aqui, futebol, então todo o seu conhecimento está aqui em português, porque você mais ficou, entendeu? Mas o seu inglês aqui está vazio, tá? E as palavrinhas que você aprendeu, os textos estão todas aqui dentro, tá? Então você tem que converter, você tem que criar um perfil seu em inglês. E a prática itself te dá essa possibilidade, tá? De você criar um perfil em inglês, que é responder questões. Poxa, vou responder sobre a política dos Estados Unidos. E você vai elaborar um texto com base nos vocábulos, nas expressões que você já aprendeu, tá? E você, por exemplo, vai
se comunicar. E claro, vai ter alguém, no caso o professor, para te avaliar, né? Eu vou fazer essa avaliação da prática itself, vou te passar os feedbacks, aquilo que você tem que melhorar. Então, o grupo fechado tem esses benefícios, tá? Você tem essas regalias aqui. Você vai ter alguém para debater, alguém para conversar, alguém para avaliar seu áudio. Então, é fantástico por conta disso, o nosso grupo fechado, tá? Além disso, você vai ter aqui você vai aprender a estruturar o idioma falado na sua mente, tá? Então, você vai aprender a como estruturar através das frases e conexões prontas. Por exemplo, cada prática itself, eu disponibilizo um PDF igual esse daqui, igual esse aqui. Aí, ó. Prática itself, por exemplo, tá? Eu elaboro aqui, por exemplo, depois que você estudou vários textos curtos e longos, aí você vai para a prática itself, por exemplo, né? Então, você já conheceu os vocábulos, sabe ler, pronunciar, ligação, TH, tá perfeito. Então, você tem que criar a sua prática itself, o seu texto. Então, eu coloquei algo bem mastigadinho para você conseguir escrever o seu texto. Então, é um PDF, basicamente, né? Onde tem uma introdução com todas as expressões possíveis para você iniciar uma conversa, um texto, alguma coisa, um diálogo, tá? Por exemplo, ó, eu vou escrever um texto aqui, ó lá. Hello, everybody. My name is Jackson Roger. Hello, everybody. Good afternoon. Today, I'm going to talk about, né, a common question. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre uma questão comum. Note que eu separei as expressões por introdução, parte 1, conclusão, desenvolvimento, tem até conclusão. Olha só a conclusão do seu texto, como é que sairia. Olha lá. Por exemplo, keep studying is the best way. Por exemplo, keep studying is the best way. Se manter estudando é o melhor caminho, tá? Então, você vai ter aí, basicamente, né, um guia para você escrever o seu texto, tá? Para você conseguir criar frases e escrever o seu texto. Então, vai ter várias frases falando a respeito de como você pode criar uma introdução, tá? Por exemplo, lá, my name is, só substituir o seu nome, Jackson Roger, por exemplo. Olá, hello everyone, what's up guys, hello everybody. E são termos que os americanos usam com frequência, não são termos reais. Não é uma coisa que você vai chegar, jogar no Google Tradutor, pegar o resultado e tentar criar, não. É algo definido, tá? É algo que realmente vai te auxiliar, tá? Muito bacana. E claro, sempre respondendo uma pergunta. Tá? Essas perguntas já vão ser definidas, já vão ser padronizadas e você vai conseguir revisar, tá certo? Então, você vai sempre responder uma pergunta corriqueira. Por exemplo, como aprender inglês? O que eu quero fazer com a fluência? Quando eu viajar, quando eu for para os Estados Unidos, quais são os estados que eu quero visitar e por quê? Quando eu conseguir um emprego na multinacional, se eu for gerente da multinacional tal, o que eu vou fazer para gerenciar os meus funcionários? Qual a habilidade? Então, você vai responder tudo que for da sua área em inglês, tá? Em textos mais ou menos de 15, 20 linhas, mais ou menos, e você vai gravar a sua pronúncia, você vai memorizar esse texto, né? E você vai gravar e enviar para um professor para ele avaliar o seu texto e verificar se é isso mesmo, e com isso você vai aumentar o seu progresso, tá? E claro, elaborar e criar frases, porque é aqui que você vai conseguir destravar a sua língua, criando um texto, respondendo uma pergunta, tá? Da sua realidade. E é exatamente isso que a gente visa no curso, tá? Então, por exemplo, aqui no módulo 1, você vai aprender, isso aqui é do grupo fechado, tá? No módulo 1, você vai estar aqui com, por exemplo, 100 lições para fazer, por exemplo, tá? E o grau de dificuldade vai estar aqui também 100, vai estar super difícil, tá certo? Vamos supor que vai estar super difícil o grau de conhecimento. Então, aqui o seu conhecimento aqui basicamente aqui está 0. Você chegou no curso conhecendo 0 e o grau vai estar aqui, vai estar difícil, né? Mas na medida que você concluiu essa etapa aqui, é só um exemplo, tá? De 100 aulas. No módulo 30, por exemplo, a gente só tem 30 aulas lá. Aí, depois, em vez de as coisas ir piorando, tá? Cada módulo, módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são 6 módulos, 7 módulos, né? Então, em vez de ir piorando o estudo, não. Cada vez que você vai estudando, vai ficando mais fácil. Por quê? Porque, por exemplo, no módulo 1, você obteve ali várias expressões, vários vocábulos, você fez prática itself, você estudou textos longos, vocábulos, textos curtos, e você aumentou o seu conhecimento. E esse grau de conhecimento que você obteve aqui, você vai aplicar aqui. Ou seja, aquilo que seria dessa maneira aqui para você aprender, do mesmo nível de dificuldade, do mesmo nível de aula, você já vai
excluir. Por quê? Porque você já vai agregar vocábulos, tá? Por exemplo, de 100 aulas, vamos supor que você aprendeu 20% de vocábulos novos, expressões, e você vai para o outro módulo. E aqui, esse módulo é composto por expressões de inglês. Então, 20% aqui você vai somar aqui para diminuir. Então, de 100% vai cair para 80%, 80%, 60%, 100%, 40%, e o estudo vai ficando mais fácil, tá? E o nível aqui seu vai subindo e o estudo vai ficando mais fácil. Tá? Então, essa é a diferença da metodologia de aprender inglês por expressões de textos avançados, tá certo? É muito bacana. Você começa do difícil, vai ficando mais fácil, o seu nível vai aumentando, beleza? E eu tenho um vídeo, né, de um aluno do meu curso de inglês, Jackson Roger, do Wellington Soares, que ele já está no módulo 1, que ele gravou, né, um vídeo, né, da prática itself, e eu achei interessante de passar para vocês verem, né, como é que funciona. Ele estudou, tá apenas no módulo 1, tá? Ele estudou alguns textos e alguns vocábulos, né? E ele fez a prática itself, e depois da prática itself ele já conseguiu elaborar expressões, ele elaborou o textinho dele, conseguiu pronunciar já na ligação das palavras, é claro, com alguns erros, normal, porque ele está começando, mas no módulo 1 apenas, eu acho, acima de 50 dias, no módulo 1 apenas, e ele já está mandando muito bem. Aí imagina ele terminando, finalizando o módulo 2, o módulo 3, 4, 5 e 6, o nível de compreensão, aonde que ele vai conseguir chegar e aonde que os alunos estão conseguindo chegar, tá? A gente já está aí com muitos alunos no curso e por conta disso que é fantástico. Então, veja aí essa demonstração, né, do resultado de um nosso aluno aí, do Wellington Soares, beleza? Hi there, my name is Elton, I am 21 years old. I'm not fluent yet. And I'm still learning English, but I'd like to be. Well, I want to talk about myself. Actually, I want to talk about my experience of learning English. As a busy person, I normally don't practice frequently, but I know I need some time to practice. For this reason, English is not too difficult for me. My time is limited, and I never had the opportunity to study in an English school. That's why I have started to study English by myself. But studying English for an hour once a week isn't usually enough to make any real progress. For this reason, I study English every day. One thing that I can say is that I started to learn English through a method called Jackson Roger. I believe the best way to learn a new language is never give up. I'm very happy because finally I'm learning a lot. So don't give up, because we just need to believe in yourself. You don't get anywhere in life without taking chances. That's it. Never give up. Thank all you. Então você conseguiu perceber, você verificou aí como é que é, tá? Você vai ganhando habilidades. Primeiro você resolve a habilidade da pronúncia, aí da compreensão, aí vem com a prática itself, tá? Para você escrever uma questão da sua realidade, tá? Gravar, memorizar aquela expressão que você gravou, porque o vocábulo já está na sua mente. Então você precisa simplesmente converter isso aqui que está na sua mente para fala, para sua boca, e você converte através da prática itself. E daqui uns dias isso já vai ser natural, que você vai conseguir pronunciar corretamente várias expressões, você vai conseguir falar sem pensar, tá ok? Você vai conseguir pronunciar rápido, de maneira efetiva, de maneira eficiente, beleza? E isso é fantástico, tá? Então, basicamente, essa aí foi uma das séries de vídeo que eu passei para vocês, e agora fica aí com o vídeo 5, onde eu falo do grupo fechado de estudo, tá? Muito interessante, vale a pena você clicar e assistir ao vídeo 5 da nossa série de vídeos, tá? Onde eu falo aí da inscrição ao grupo fechado, ao curso fechado, também outras dúvidas que eu tiro em relação ao curso, e também algumas formas de pagamentos aí que você pode estar fazendo esse grupo fechado para você entrar de cabeça e para você ser o meu aluno e estudar com a gente e conseguir o resultado, assim como o Elito já está avançando aí no inglês, tá certo? Então assista o vídeo 5, tá? Porque é muito interessante para você. Abraço, tchau, tchau. Bom dia, meu nome é Moacir Maurício, eu sou aluno do curso de inglês do Jackson Roger e quero dizer que este curso é um curso maravilhoso, excelente. Eu já estive em outros cursos de inglês e foi plena perda de tempo, porque eles prometiam o que não tinham para oferecer. Era propaganda enganosa. Este curso é um curso onde você tem um aprendizado 100%.
além de que o professor dedica tempo integral a seus alunos a qualquer hora do dia e é super atencioso, tá certo? O portal de acesso é maravilhoso, o curso tem uma praticidade tremenda. Apenas com 1 mês e 15 dias de curso já aprendi o que não aprendi em 6 meses, 8 meses em outros cursos, ok? Então recomendo, se você está à procura de um curso de inglês, não perca mais tempo, o curso é esse. Curso de inglês do Jackson Roger, ok? Grande abraço. Falar um pouco para vocês da minha experiência com o curso do professor Jackson Roger. Quando eu entrei na plataforma, eu realmente vi que a metodologia do professor era muito boa e eu decidi realmente acreditar, mesmo as pessoas falando que não seria bom eu fazer um curso pela internet, mas eu decidi acreditar e não me arrependo mesmo de ter feito, por causa que o professor, ele está sempre disponível para os alunos, ele está sempre respondendo, tirando as dúvidas, olhando, vendo, perguntando se realmente o que nós estamos tendo erros. No sábado ele tira nossas dúvidas no vídeos online, isso é muito bom, isso é construtivo. E o que mais para mim é o melhor é o grupo no WhatsApp, que realmente eu me fortaleço com as pessoas que estão lá, que dão apoio, que mostra que realmente eu não estou sozinha, que tem outras pessoas que também têm a mesma dúvida que eu. Então isso é muito bom, isso é muito construtivo. Então eu agradeço muito ao professor Jackson Roger por essa oportunidade, entendeu? Muito obrigada mesmo, professor. E é isso, pessoal. Eu convido vocês também a fazerem esse curso. Até lá. Hi, everybody. Meu nome é Jean. Eu já estou participando do curso Jackson Roger. Já faz mais ou menos 1 mês e meio e eu estou gostando bastante do curso. Eu nunca tive também feito nenhum curso antes desse curso de inglês agora. O professor Jackson ele tem uma didática muito boa e ele sempre está presente. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente sempre pode perguntar para ele de tudo, ele sempre está respondendo. Ele é um professor bem presente. Eu acho que em nenhum outro curso a gente vê isso, né, de um professor estar ali sempre que você precisar, que você tem uma dúvida. A gente tem também uma aula todo final de semana para tirar dúvidas que a gente tiver durante as aulas. Os textos também são ótimos. Eu já estou no 3º texto e com certeza já aprendi muita coisa e com certeza eu indico o curso Jackson Roger. Então é isso, um abraço, tchau, tchau.